Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, você já ouviu falar de síndrome fúngica? Pois é, não fica triste não, que não é só você que não sabe do que se trata. Muitas pessoas nem nunca ouviram falar, mas eu tenho certeza que no momento que você começar a ouvir a minha convidada falar dos sinais e dos sintomas, você vai dizer, é comigo. E quem que eu chamei para fazer essa pauta maravilhosa comigo é a nossa queridíssima doutora Denise Carreiro. Bem-vinda. Tudo Ai, bem? que bom. Você sabe que você é a queridinha do programa, né? E queridinha dos nossos telespectadores, né? E Denise, ninguém melhor do que você para falar sobre esse assunto. Doutora Denise tem um livro a respeito, que depois até você vai deixar aqui, aliás, nós vamos colocar aqui na telinha o seu site bonitinho, para que as pessoas possam realmente entender algo que é muito mais prevalente do que a gente imagina, né, Denise? Tanto é que a gente até colocou o nome no livro de uma epidemia oculta, né? Porque é extremamente comum das pessoas terem esse processo e não ter a menor ideia de que isso está sendo responsável por uma série de sintomas e de problemas na vida da pessoa. Eu costumo brincar porque eu falo que é a mesma coisa quando você vê uma pessoa que tem sensibilidade ao glúten, que ela passa por todas as especialidades médicas, né? De uma por uma, e ninguém consegue identificar o que é que tem. E em relação ao aumento de fungo no intestino é a mesma coisa. Falando nisso, Denise, queria que você falasse para o nosso telespectador o que é uma síndrome e quando a gente fala em fungos, é natural do nosso intestino? O que nós temos no nosso intestino? Eles fazem parte? Como é que é isso? Até no nome, né, síndrome, foi bem interessante porque na verdade não existe mesmo. Se você procurar, né, dentro de um processo, você não vai encontrar uma síndrome só depois do livro, né? Mas antes disso você não ouvia ninguém falar em síndrome. E a gente, quando eu estava escrevendo o livro, e o meu marido escreve todos os livros comigo, ele que faz as pesquisas todas, aí ele falou assim para mim, explica um pouquinho para mim. E eu comecei a explicar todos os sintomas possíveis a partir do aumento desse fungo no intestino. Quando eu comecei a explicar tudo o que podia acontecer, ele olhou para mim e fez, então é uma síndrome, né? Ou seja, vários sinais e sintomas que podem ser desencadeados pelo mesmo processo, né? Então isso engloba aí uma série de processos, por isso que a gente acabou pensando, bom, então é uma síndrome, tá? Perfeito. E aí ficou síndrome fúngica. E essa história de, até em relação quando uma pessoa começa a ter um aumento de fungo, porque toda vez que você fala em fungo, o que o pessoal pensa? Candidíase. Exatamente. Né? Então, que é uma praga a candidíase também, né? vaginal, exatamente, é a única coisa que o pessoal relaciona efetivamente com fungo, tá? Tudo bem, uma micose na unha, sapinho, né, na criança, que é até mais comum. Então, essas coisas são relacionadas com fungo. E pronto, é isso que se fala de fungo. E muitas vezes você vai resolver como? Vou dar um antifúngico, tá? Tá, você vai dar um antifúngico e você vai matar quem? Porque você pode matar o excesso do fungo naquele momento, mas fungo é natural do organismo, né? Então, o fungo faz parte deste ecossistema. Então, nós temos fungos, bactérias de potencial patogênico, bactérias saudáveis, e sempre num organismo saudável, a prevalência é das bactérias saudáveis. E essas bactérias saudáveis, elas mantêm um domínio, né, desse ecossistema. Por quê? Porque elas vão competir com fungos e más bactérias por sítio de adesão, por alimento, vão produzir antibióticos naturais para combater, substâncias microbicidas para combater, vão produzir vitaminas que não deixam esses fungos evoluírem. Então, o que acontece num organismo que deveria, né, num processo normal, ter essas bactérias saudáveis em maior proporção? Ele mantém esse ecossistema. E o fungo, quando ele está na forma de levedura, de célula, dentro desse processo normal,
Ele não causa nenhum sintoma, nenhum problema. Ele é um processo natural do organismo. Então, quando começa a aparecer o problema? Quando existe uma perda das bactérias saudáveis. Seja por erro de comportamento alimentar, seja por uso de medicamentos, seja por uso pelo processo do aumento de estresse, né? Então, vários fatores podem isoladamente ou se somar e fazer com que a gente tenha uma perda dessas bactérias saudáveis. Perfeito. E aí, para cada pessoa, dependendo da tolerância imunológica que ela tem e do organismo que ela tem, isso pode acontecer de uma maneira diferente. Aquelas que têm dificuldade de combater, até já por alguma alteração do sistema imunológico, esses fungos podem aí sim se proliferar e aumentar, em primeiro lugar, no intestino. Olha só, Né? gente, a doutora Denise vai dar uma aula para nós, realmente nós precisamos entender, porque a nossa produção foi lá para as ruas e perguntou para a nossa população, você já ouviu falar de síndrome fúngica? Vamos dar uma olhadinha nas respostas? Não, eu não sei. Olha, pior que eu não sei, cara. O sono também não vai deixar eu lembrar também, não. Nunca ouvi falar. Fungos, uma coisa de fungos, fúngica, seria isso? Nunca nem ouvi falar. Não. Ah, não sei não. É meio complicado, hein? Eu não sei o que é isso. O que é isso aí? Não sei, moço. Não. Não, não sei. Vocês entenderam por que eu quis trazer a doutora Denise hoje aqui com essa pauta sobre síndrome fúngica? Tem gente que nunca ouviu falar, a maioria não ouviu Inclusive falar. dos profissionais de saúde, né? Aliás, eu já ouvi de biólogos que não existe síndrome fúngica. Eu falo com toda certeza, ele não tem um consultório, ele não atende o paciente, porque a hora que você chega e você vai atender o paciente, eles já chegam para você, muitas vezes, falando do processo, né? E eu já atendi, inclusive, profissionais de saúde mesmo. Uma ginecologista uma vez chegou com um livrinho embaixo do braço falando para mim, Denise, eu vim aqui porque eu quero me tratar e aprender a tratar meus pacientes. Bárbaro, Né? bárbaro. Então, e aí a hora que você vai começando a entender, porque quando se fala de fungo, você vai ler livros sobre fungo, você encontra de tudo e muito chutômetro, muito se fala e nada se comprova, né? Por isso que eu fiz questão de entrar, procurar, pegar na microbiologia, na gastro, na imunologia, tentar entender o processo para passar um pouco o que é de concreto, que Isso. você tem de informação, mas mais do que isso, Gisela, a gente que atende né, muito no consultório, Exatamente. o que a gente vê na prática clínica, né? E aí o que... Isso, porque tem uma grande diferença entre o profissional pesquisador e aquele que, além de pesquisar, como você faz quando você quer ir atrás de uma informação, você atende paciente. A gente que atende paciente é outra realidade e às vezes tem coisa, como a gente fala, você não vai procurar uma meta-análise de X randomizada, aquelas coisas assim, Mesmo aqueles porque estudos. tem coisa que não interessa pra ninguém, né? Gisela? Exatamente. Então... Vai que você sara. Pois é, mas que Tem você, coisa que Sara. não interessa pra ninguém. Agora, antes da gente entrar no intervalo, que nós temos mais ou menos uns 3 minutinhos, Denise, dá uma ideia para nossa telespectadora. Agora, é mais mulher do que homem? Ou é só mulher? Não, Não. os dois. Não. Então, mas dá essa ideia agora de como que ela pode estar se sentindo e não sabendo que tem uma síndrome fúngica. A partir do momento que o fungo começa a se proliferar, ele começa a produzir substâncias. Na verdade, por quê? Porque o fungo, ele não é que nem a gente ingere e digere, o fungo digere e ingere. Então, ele produz enzimas para fermentar os alimentos, para com o resultado disso, ele se alimenta. Só que junto com isso, ele produz substâncias chamadas de micotoxinas, que é para proteger ele do meio. Essas substâncias produzidas para proteger ele do meio é que vão causando diversos sintomas no organismo da gente. Que pode ser desde alterações imunológicas, então o sistema imunológico sempre debilitado,
né? Até sonolência, cansaço, falta de energia, alterações dermatológicas, né? Então, como eu brinco, em geral, aquele paciente clássico da síndrome fúngica, o cabelo não cai, ele se joga, ele se suicida, né? Então, o cabelo despenca. E pode cair cabelo e cílios e sobrancelha e bolinhas no braço, aquelas bolinhas que vai no médico, ele fala, é idiopático, né? Não tem o que fazer, né? Normalmente é bem clássica dessas substâncias produzidas pelo fungo e que podem levar à escamação na sobrancelha, no nariz, na boca, atrás da orelha, coceira no ouvido, escamação na cabeça, feridinhas na cabeça. Aquelas caspinhas na sobrancelha. Caspinhas, que muitas vezes você ouve assim, é dermatite seborreica, tá? Quando você pega isso e você vai associar todo o resto da sintomatologia, calcanhar rachado, mão e pé escamando, manchas que às vezes andam no corpo. E a partir do momento que o fungo no intestino desestabiliza o sistema imunológico, a pessoa está sujeita a pegar um fungo na unha, um fungo na pele. Aí é uma benção, gente. E pelo que eu tô vendo, são tantos os sinais e sintomas que nós vamos pedir para entrar o intervalo e na volta a doutora Denise vai continuar a falar desses sinais e sintomas para você saber ao certo como investigar, né, e ir na direção correta, porque esse negócio de ficar tomando remédio para sinal e para sintoma, e se entupir, gastar dinheiro, não é por aí, né, Denise? Com certeza. E normalmente são diversos sinais e sintomas, né? Então vai em todas as especialidades. E cada um médicas. dá um remédio, então é uma bênção. Bom, mas nós vamos rapidinho para o intervalo, voltamos já com essa bênção que a doutora Denise Carreiro, que se disponibilizou hoje para estar aqui conosco. Sempre os nossos intervalos são curtinhos, né, Denise? Por quê? Porque para a gente poder falar o que nós falamos, e você sabe que nós falamos aqui no Mais Saúde, né? Por quê? O nosso compromisso é com a verdade, pelo menos é o que a gente fala. A verdade, porque a ciência progride, então tem coisas até que, né, o ovo era um vilão, agora é um mocinho e tal, mas o compromisso nosso é com a verdade. E por isso nós não temos nenhum patrocinador. O patrocinador é você, que espontaneamente ajuda com as suas doações também espontâneas a comunidade Canção Nova chegar aos 100%. E Denise, você estava assim discorrendo nos sinais e sintomas e eu vi que você tinha muitas outras coisas para falar, então eu resolvi chamar o intervalo para você dar sequência e dosarmos esse próximo tempo, porque quando a gente gosta de um assunto, a gente vai embora, mas a gente precisa falar dos sinais e sintomas e, é claro, falar de como conseguir, assim, resolver essa situação. Eu acho que é importante identificar alguns fatores até para procurar ajuda. Sim. Né? E aí, a partir daí, né, que a gente poderia trabalhar. Mas, assim, eu acho que, para entender um pouquinho isso, porque se você pensar em sinal e sintoma, bom, mas por que eu tô com fungo no intestino, e aumentado no intestino, e eu vou ter sintoma de candidíase. Então, para entender um pouquinho isso, a gente sabe que o nosso intestino, ele tem uma permeabilidade aonde ele vai fazer uma seleção. Nutriente entra, tranqueira não, vai sempre estar fazendo essa defesa do organismo. É um dos fatores que faz a gente tolerar agressores. Perfeito. Só que quando eu tenho uma disbiose, ou seja, quando aumenta fungos e más bactérias em detrimento das boas bactérias, eu perco essa permeabilidade. E se o fungo começa a se proliferar, ele vai formar hifa, micélio, e quando ele começa a se proliferar, e a gente perdeu essa permeabilidade adequada, ele pode translocar para a parte urogenital. E aí causar a candidíase. E essa candidíase na mulher, ela pode dar ardência, coceira, dor, escorrimento. Mas ela pode não dar nada e dar só, muitas vezes, um corrimento leve. Né? Então, isso é um sinal e sintoma de fungo no intestino e que transloca? E no homem? No homem, ele vai se manifestar com vermelhidão e escamação na região da virilha. E é muito comum você pegar meninos, principalmente, com sinais e sintomas de TDAH.
hiperatividade, distúrbio de concentração, irritabilidade, alteração de humor, pavio curto, né, dificuldade de focar. Agora, como o fungo produz, por exemplo, substâncias que inibem a biotina, por que ele inibe a biotina? Porque a biotina inibe ele. Então, ele está no mundo antes de nós, né? Então, quando ele produz substâncias para inibir a biotina, é para ele sobreviver. Só que a biotina é vitamina do cabelo, pele, unha, né? Melhora a ação da insulina. Então, o que acontece? É por isso que vem aqueles sintomas que eu falei. Escamação, queda de cabelo, vermelhidão, bolinhas no braço, em função de todo esse processo. O fungo também produz gliotoxinas, são substâncias imunotóxicas. Com isso, faz a gente ter uma diminuição na produção de neutrófilos, muitas vezes de leucócitos totais. E aí, o que acontece? O sistema imunológico fica debilitado. E esse processo faz com que o organismo não consiga combater o próprio fungo. E ele faz isso de propósito, para ele poder sobreviver. E ele adora açúcar, né, não é isso? Denise? E aí, falando no açúcar, é porque o fungo produz duas substâncias que são hipoglicemiantes, acetaldeído e ácido tartárico. São duas substâncias que causam no organismo hipoglicemia. Por quê? Para você ir atrás do açúcar. Para você ir atrás do carboidrato, porque é o maior alimento, né, do fungo. E certo? daí uma bela de uma enxaqueca. É, porque a hora que você tem hipoglicemia, é falta de energia para o sistema nervoso central. Isso pode causar enjoos, isso pode causar, a pessoa acorda enjoada. Isso pode causar pesadelo, sono noturno, sono agitado. Isso pode causar dificuldade de concentração. Agora, o estresse tem a ver também, Denise, com, digamos assim, esse desequilíbrio na nossa microbiota? Você pode pensar no processo via de mão dupla, né? Porque o próprio desequilíbrio nutricional, as substâncias produzidas por fungos e bactérias patogênicas no intestino, através do nervo vago, atuam diretamente no sistema nervoso central, desencadeando alterações de neurotransmissores e desencadeando processos de estresse, depressão e daí, né, pra frente, vários sintomas, até convulsão, né, epilepsia, etc., porque leva a excitação neuronal. Né? Agora, o inverso é verdadeiro? É uma via de mão dupla. Exato. Então, o estresse, o intestino, ele tem 100 milhões de células nervosas. Então, sem dúvida nenhuma, o estresse, ele faz com que você tenha uma alteração total na qualidade e no processo da manutenção da microbiota saudável. Certo. Porque ele faz você ter perda da proteção da mucosa, né? Então você não consegue manter estável essa microbiota, esse elemento da microbiota. E o estresse aumenta muito a exigência dos micronutrientes que formam os hormônios do estresse. Ele custa muito caro para o organismo, né, Denise? Sim. E falando em estresse, eu gostaria de chamar o Padre Eliano. O Padre Eliano, ele faz um momento de espiritualidade aqui no programa, que, aliás, eu gostaria de agradecer essa gentileza da sua disponibilidade, Padre, com essas palavras sempre tão sábias. E vamos ouvir o que ele vai falar do estresse, Denise? A proposta desse nosso momento é um momento de espiritualidade, onde nós nos norteamos pela palavra de Deus, buscando essa saúde da nossa alma. Portanto, sabemos muito bem que no processo da vida, muitas e muitas vezes nós deixamos as coisas para a última hora, ou seja, as fazemos muitas vezes às pressas, ou então deixamos que as coisas cheguem ao extremo, até o insuportável, para aí nós tentarmos mexer nessas coisas e até mesmo as corrigirmos. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 10. O evangelista assim se expressa: aquele que é fiel nas coisas pequenas, será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, sê-lo-á também nas grandes. Veja que interessante. Existem pequenas coisas na sua vida que você, na verdade, despreza e que essas pequenas coisas te influenciam em grandes coisas na sua vida? Você já fez essa ligação de que você precisa fazer correções na sua vida a partir dessas pequeninas coisas, detalhes talvez que estão faltando e que você não dá atenção, porque você não reflete, não medita e não guarda no seu coração como Maria. Por isso que Maria é essa mulher sábia, essa mulher cheia da graça,
porque Maria sabia guardar todas as coisas no seu coração, para torná-las sua vida. Mas se você fecha o seu olhar ou passa por cima das pequenas coisas, você pode estar perdendo uma grande oportunidade de viver grandiosas e profundas mudanças na sua vida. Então Jesus chama a nossa atenção. Quais são as pequenas coisas que eu preciso passar a perceber, dar uma atenção, para que dessas pequenas eu tenha forças para trabalhar também as grandes, que talvez já estejam presentes na minha vida, ou então virão um dia e que eu preciso enfrentá-las, mas se não aprendi a fazer com as pequenas coisas, também não o farei com as grandes. Que Deus te abençoe e que você possa realmente de coração ter um olhar mais minucioso, mais atento sobre as pequenas coisas da sua vida, para que aprendendo a ser fiel nelas, você também seja fiel nas grandes coisas. Obrigada, Padre Eliano, sempre palavras sábias, né? A Bíblia, né, Denise? Com certeza. É o nosso roteiro de vida. Mas, o que a doutora Denise agora, eu estava conversando um pouquinho com ela, o que fazer, como você pode colocar em prática o que para reverter esse quadro, minimizar esse quadro, Denise? A gente é feito do que a gente põe dentro da gente. A primeira coisa, evitar ultraprocessados. Ultraprocessados, eles aumentam eles destroem a microbiota saudável. A evitar coisas que não foi a natureza que deu. A natureza deu pra gente comida. Legumes, né? verduras, frutas. Frutas, é aquela história que você fala, né? Abre menos caixa, descasca mais, né? Então, comida de verdade. E aí, dentro da comida de verdade, ainda tem algumas que favorecem o aumento do fungo, como derivados de leite, laticínios, glúten, soja, né? E um alimento bem comum para fungo e que é um alimento saudável, mas nesse caso ele não é, são os cítricos, é o grupo da laranja. Então, laranja, limão, mexerica, pocã, laranja-lima é uma coisa que aumenta fungo. O maior alimento do fungo, açúcar. Né? Então, e alimentos que têm fungo. Então, quando está num processo realmente, né, complicado, as oleaginosas, então castanha, nozes, avelãs, ameixa, as frutas secas, ameixa. É muito comum você ver uva passa que ela é preta e ela tá branca, né? Então, assim, é comum uva passa e oleaginosas ter fungo, porque eles são alimentos fantásticos, nós adoramos, e o fungo também. Então, quem já me ouviu falar, cansa de ouvir, né? Tá. Porque é aquela história, uma fruta a cada 2h30, 3 horas, salada verde no almoço e na janta, usa cereais integrais, usa linhaça, chia, flocos de amaranto, de quinoa, biomassa de banana verde, farinha de banana verde. E eu acho que, assim, é a alimentação que vai mudar esse processo. Exato. Não tem remédio que mude, porque você pode dar remédio que mata o fungo, mas que primeiro mata o fígado, né? E o que acontece com o fungo? Como ele é natural do organismo, ele volta. Então, eu tenho que resgatar o meio aonde o fungo fica quietinho. Exato. Resgatar o sistema imunológico, resgatar as bactérias saudáveis. É aí que eu vou conseguir reverter esse processo. Certo? Simples assim. Gente, eu quero agradecer demais, Denise, a sua disponibilidade. Vocês estão encontrando aí na TV os contatos da doutora Denise, que tem livros incríveis. Ela tem esse livro sobre síndrome fúngica, que é quase livro de cabeceira meu. Porque eu leio, nunca li tudo, porque sempre, né, a gente fica focado numa coisa. E prometo que ela vai voltar, porque tem tantos assuntos interessantes, né, Denise? Denise, super obrigada, e eu te deixo assim, rapidinho, para você fazer as suas últimas considerações. Eu é que agradeço, é sempre bom estar aqui com vocês. Como você colocou, a gente tem poucos canais onde efetivamente a gente pode falar o que pode ajudar as pessoas de verdade, né? De verdade, sair desse quadro de doenças que as pessoas têm, que hoje em dia muitas acham que é até normal, de tão comum que é. Verdade. Né? Eu que agradeço, sempre bom estar aqui. Se Deus quiser. E olha, gente, divulguem e espero vocês no próximo Mais Saúde.
tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.